Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma curiosidade, um questionamento muito comum. Eu ouço sempre. Provavelmente você ou já ouviu ou já pensou assim: mas essa questão de últimos dias, de últimos tempos, de fim dos tempos, eu já ouço falar desde criança e o fim nunca chegou, certo? É comum, não é, esse questionamento? Então hoje nós vamos entender sobre isso, porque na verdade não há nada de errado com os tempos, com o cumprimento dos tempos, com o cumprimento profético, com as palavras da profecia. Nós é que muitas vezes não entendemos a mensagem corretamente, certo? Nós é que não entendemos. Então hoje eu peguei aqui em Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos. Vamos grifar aqui, ó. Primeiros. Cadê? Primeiros tempos. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos. Nos últimos tempos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Para quem já está acompanhando os 2 primeiros vídeos que nós postamos sobre o comparativo dos dias da criação com os milênios, percebeu que essa luz, tanto lá do haja luz de Gênesis, do primeiro dia, como do quarto dia, onde Deus criou os astros, essa luz ela é Cristo, ela é representada em linguagem profética como sendo Cristo na transição das alianças, correto? Então, para complementar aqui o nosso entendimento, nós vamos pegar aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Olha só, agora vai repetir o que nós acabamos de ler lá em Isaías. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, aqui vai repetir o texto que nós lemos lá em Isaías, né? A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, tá vendo? Essa luz, ela é Jesus Cristo. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, certo? Então, vocês perceberam que Cristo aqui, vamos voltar lá para Isaías, para vocês perceberem melhor. Vamos lá, Isaías 9. Que Cristo é que faz a transição entre os primeiros tempos e os últimos tempos, certo? Vocês percebem que aqui, antes, nos primeiros tempos, a terra ela está entenebrecida, ou seja, está em trevas. Mas nos últimos tempos ela está nobre. Qual o motivo dela estar nobre? Porque a luz raiou, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, certo? Cristo veio para fazer ali a transição das alianças. Em outro vídeo a gente explica melhor sobre isso. Mas você vê que o que marca, né, a divisão entre primeiros tempos e últimos tempos é a vinda de Cristo em carne. O Verbo se fez carne, certo? Então, o fato da luz vir ao mundo, ali no quarto dia, o Verbo se fazer carne, né? Que marca a divisão entre primeiros tempos e últimos tempos, primeiros dias e últimos dias, certo? Em outros textos a gente vê a linguagem últimos dias, tá bom?
primeiros dias e últimos dias. A gente, olhando aqui o material que nós estamos usando aqui para fazer esse vídeo, ele é um material bastante complexo que nos traz muitas informações. Então, nós vamos visualizar o seguinte, olha só. Cristo está aqui no quarto dia, certo? A luz raiou aqui no quarto dia. Então, em linguagem profética, o que significa primeiros dias ou primeiros tempos? Primeiro dia, antes de Cristo, né? Tá aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro dia. É o que define primeiros dias ou primeiros tempos. Primeiro, segundo e terceiro milênio, certo? Últimos dias ou últimos tempos. É do quarto dia em diante. Quarto dia, quinto dia, sexto dia. Quarto milênio, quinto milênio e sexto milênio. Esses são o período em que a linguagem profética se chama de últimos dias ou últimos tempos, tá bom? No final do sexto dia, tá aqui, ao final do sexto milênio, o que vai acontecer? Cristo vai vir por fim ao reino dos homens, que aí nós precisamos entender um pouco lá de Daniel, sobre a estátua do rei Nabucodonosor, onde essa pedra, que é Cristo, ela vem sem auxílio de mãos humanas e esmiuça todos os reinos dos homens. Então, todos os milênios para trás, eles serão esmiuçados e vai se cumprir a palavra que diz lá em Apocalipse: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para sempre. Então, ao final dos últimos dias ou dos últimos tempos, Cristo vai vir para estabelecer o seu reino eterno, que é o sétimo dia, que é o sétimo milênio, o descanso eterno. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, que vocês tenham aprendido, que isso possa trazer luz para a vida de vocês e quando, a partir de hoje, né, quando vocês forem ler os textos bíblicos, vocês leiam com essa visão, tá bom? Um beijo no coração de vocês e que Deus possa abençoar nossas vidas e que a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém.